Salve nerds, galera, no vídeo de hoje One Piece, teorias, dúvidas e curiosidades, e no vídeo de hoje vamos falar aí de detalhes do capítulo 1129 de One Piece, que tem aí o tal do Deus Sol, né, e a gente viu algumas coisas aí sobre esse cara, né, que na verdade ele já é um velho conhecido, na verdade, nas entrelinhas aí da história de One Piece, principalmente no mangá, mas não somente, tá? E a gente vai falar um pouquinho disso e de outras coisas também aqui nesse capítulo. Mas antes de mais nada, não esqueçam que eu não posto as imagens aqui porque estão de direito autoral, mas eu vou deixar o link aí na descrição de onde eu tô lendo. Você abre o mangá numa aba paralela, vem acompanhando esse recap na íntegra comigo, beleza? E também não esqueçam que você pode ajudar o canal de várias formas, seja se inscrevendo, dando like, comentário, ou ainda ajudando financeiramente o canal, seja através do LivePix, que está na descrição, ou no QR Code que aparece durante todo o vídeo. Também através do mural de membros, eu estou na membro aqui no canal, a partir de 1,99 você acaba entrando aí para o mural e aparecendo durante todo o vídeo. E recebendo um salve também, então salve para os membros aí. E também link da Shopee, comprando qualquer produto na Shopee, pelo link na descrição você acaba ajudando o canal, beleza? Muito obrigado e vamos lá então, sem maiores enrolações, vamos embora pro vídeo. Bom, a gente começa aqui então, né, com a historinha de capa aí de Yamato, né, que agora tem duas personagens aqui interessantes, que é a Otama e a Shinobu, né? Yamato continuou seguindo aí o seu caminho, e no caso se tinha mulheres sumindo, né, lá na região de Kuri, provavelmente vai ter alguma conexão aqui, né, porque a gente tem Otama e Shinobu aqui, alguém vai provavelmente, sei lá, sequestrar Shinobu, alguma coisa assim, tentar pelo menos, né, talvez sequestrem a Otama que tá em treinamento, né, enfim, não sei o que vai dar essa história aí, mas achei bem curioso, né, eles deixaram a história lá dos sequestros pra depois, né, deve ter algum link aí com algum evento póstumo, né. Bom, aí falando sobre o conteúdo do mangá em si, né, a gente começa aqui vendo que esse Deus Sol, na verdade, de Deus não tem nada, né? Acho que já tinha ficado muito claro aí já no capítulo anterior, né? Com aquele quarto dele lá, né? Que tem coisa de costura, bloquinho de montar, etc e tal, né? Mas aqui é mais ainda, né? Que ele tenta ali falar, né? Sobre o que os Mugiwaras destruíram ali, né? O quarto dele, atacaram os animais de estimação dele, né? Os pets dele ali. E ele tenta falar que não era só um quarto, né? Era um templo, na verdade, né? Ele tenta fingir ali para as pessoas, né? Que as coisas não são do jeito que deveriam ser, né? Ele fala ali dos mascotes dele, que na verdade são servos e tal, né? Enfim. E aí a gente vê aqui, então, que o pessoal ali o Luffy tenta comandar ali o gato, né? Que tá fugindo ali, né? Do Deus Sol. E o Luffy ele acha interessante, né? Ele tá passando pela cidade agora, prestando atenção na cidade, né? E ele tá gostando tanto do lugar que ele até pensa ali em preservar o lugar, né, cara? Isso é uma coisa muito rara do Luffy, tá? Normalmente ele é um furacão por onde ele passa, né? Mas nesse caso ele tava interessado em manter, né, a maior parte do local ali seguro. Só que o Scat tinha outros planos, né? O gato ali acaba passando e quebrando, né, parte da cidade ali. E o Luffy fica bolado com o gato, né? Dá um cascudo ali no gato. Sacanagem. Esse detalhezinho é muito bobo. Enfim. Aí o pessoal vai ver ali sobre aonde eles estão exatamente ali no local, né? Se ainda falta muito ou não. E aí o Sop vai tirar a dúvida com a Nami, né? E acontece que a Nami, ela joga fora o mapinha, né? Que ela tinha visto ali a planta do lugar e tal. Ela disse que gravou de cabeça, né? E a gente vê aqui que aparentemente isso é verdade mesmo, né? Já que ela comenta ali sobre aonde eles estão exatamente ali no mapa, né? Estão praticamente no meio desse país dos blocos aí, né? Seria mais ou menos essa a ideia. É interessante. E a gente vê aqui algumas coisas, né, que, se eu não me engano, esse Deus Sol, né, comenta aí sobre esse lugar era uma prisão para gigantes, né, o que é bem curioso, né, por que esse cara ele tem uma prisão, ele tem pelo menos uma das celas ali, né, serviu como se fosse ele fez um pequeno país ali dentro, né, e, tipo, ninguém questiona nada, tipo, esse lugar tá abandonado, o que é, né, tem alguma coisa esquisita aí, né. Eu achei bem curioso essa parada, porque esse lugar é uma prisão, teoricamente era pra ter prisioneiros aí, né? Pra ter um quarto vago ao ponto do cara fazer um pequeno viveiro ali, né? É esquisito, no mínimo, né? Bom, e também vale citar que tem várias pessoas aí também, né? E essas pessoas, aparentemente, elas estão ali contra a vontade delas, né? Não é que o sujeito convidou as pessoas pra morar ali, ou sei lá o que, né? Elas não parecem estar ali de bom grado, aparentemente, né? Bom, e aí depois ele tenta ali usar uma espécie de rede, né? Aquele cajado dele, sei lá, vira uma espécie de rede ali que ele pode usar pra pegar o gato, né? Só que o Zoro e o Luffy acabam... O Zoro e o Sanji, né? Acabam libertando ali o Scat, né? Bom,
Aí depois ele comenta aqui que não importa, né, se eles saírem dali, porque eles vão dar de cara com aquele deus coelho, né, o deus da orelha, né. E aí o pessoal ali, os cidadãos comuns ali comentam sobre o que aconteceu, e agora a gente tem a imagem, né, do que aconteceu com aquele tal coelhão, né. Que ele realmente foi comido pelo Luffy, né, cara. Eu tinha achado que talvez ele pudesse estar vivo, né, porque como o Sanji tinha falado lá que quando ele começou a assar o bicho, né, ele começou a sentir cheiro de plástico queimado, né, pensei que o pessoal tinha desistido de comer o coelho, né, então o coelho estaria queimado por aí, mas estaria vivo, né. Mas não, eles comeram, ali só tem o osso do bicho, que horror, velho. Só tem o osso do bicho aqui, cara, que horror. Enfim, né, comeram com plástico e tudo, que se dane, né, cara, doideira. Ok, e aí a gente tem uma imagem aqui, né, que o Deus Sol ali lembra, né, de como que era o coelho, né, que é o tal do Gut Bunny, né. Ele fala que esse coelho era carnívoro, cara. Fui dar uma pesquisada sobre esse lance aí de coelhos carnívoros, né, e me surpreendi, na verdade, com o que eu pesquisei, porque pra mim esse tipo de roedor é 100% herbívoro, né, e a princípio é pra ser mesmo, só que dependendo da situação e dependendo também da espécie, né, os coelhos e lebres podem comer carne. Isso é muito bizarro, velho. Muito bizarro mesmo. E tem até alguns artigos aí na internet que falam sobre isso. Tem gravações em vídeo sobre esse negócio dos bichos comendo carcaça. Sabe? Tipo, é uma situação muito específica. Tipo, nesse caso aí que vocês estão vendo essa imagem aí, se eu não me engano, é lá no Canadá. É uma espécie de lebre lá do Canadá. Que no inverno, que tem pouca comida, né, pra um bicho herbívoro, ele acaba roendo um corpo congelado na neve. É isso, um cadáver de um bicho lá. Bem bizarro, cara. Bem bizarrão, cara. Muito louco isso daí, né? Enfim. Aparentemente, talvez seja daí. Não sei se tem alguma lenda europeia específica de um coelho carnívoro, né? Se tiver, vocês podem complementar aí nos comentários, tá? Mas eu realmente não me lembro de cabeça dessa parada aí, não. Aí a gente vê aqui que esse Deus Sol fica extasiado, né, cara, com o que tá acontecendo, porque ele acha legal, de certa forma, ali, né? Apesar do trabalho que os Mugiwaras estão dando, ele tá achando bem maneiro, né, que tipo assim, o pessoal tá sendo uma grande aventura ali, né, é interessante. E assim, o fato dele precisar fazer uma espécie de viveiro com pessoas pra poder se sentir numa aventura, num mundo que é literalmente cheio de aventura, né, mostra que esse cara sei lá, parece meio antissocial, né? Um tanto antissocial, né? Bem esquisito, no mínimo aí, né? Enfim. E aí algumas pessoas aproveitam aqui pra correr, né? Eles começam a cochichar aqui, ó. Vamos lá, né? Pode ser a nossa única chance, né? Vamos sair de fininho aqui e tal, né? E aí mostrando aí que realmente as pessoas, aparentemente, não todas, mas algumas pessoas aí estão nesse país dos blocos contra a vontade delas, né? No mínimo isso é bastante curioso aí de ser observado. Outro detalhe também é o Sop, né, cara? Que aparentemente ali eles tinham que passar por uma espécie de parede, né, ali, que tinha um vidro igual a outra parede que eles tinham quebrado lá, né? E acontece que o Sop usa aqui um golpe ali de Midoriboshi, né? E no caso aqui ele gera uma enorme explosão, né? Aquela explosão de caveirinha, né? Que forma na fumaça dele, né? Só que é gigantesca, né? Se você levar em conta que, pô, ele fazia isso lá em Onigashima, por exemplo, né? Era uma explosão que só era grandinha em relação àquela sala, né? Aqueles corredores lá de Onigashima. Aqui não. Pô, aqui o tamanho da explosão é gigante, é maior que o próprio gigante, inclusive. Caraca, o que tem nessa semente aí? Semente aditivada, irmão. Caraca, o que estão botando nessas sementes aí do Sop, né? Bagulho doido. Isso também mostra aí que, assim, não sei se é de propósito, né? Mas eles parecem que já estão aí ganhando alguns upgrades, né? De lá pra cá. Vale citar que alguns personagens não tiveram grandes participações lá em Egghead, né? Então, algumas melhorias que a gente tá vendo aqui é de Wano pra cá e não de Egghead pra cá, tá? Então já se passou um bom tempo aí. Daria pra colocar aqui nas entrelinhas se eles tiveram algumas coisas, né? A mais aí e tal. Mas enfim, né? No caso aqui do Sop não teve não teve grandes explicações, né? Do que a explosão dele é simplesmente maior do que o normal. Enfim. E aí, depois eu vou falar sobre o lance do Luffy, né? Que ele usa o Gear 4 aqui sem estar no Gear 4 de fato, né? Enfim. E a gente vê aqui uma outra parada interessante também, né? Que é o quê? O gigante, ele se refere, né, ao pessoal ali de maneira com pronomes ali específicos, né? Com sufixo, no caso aqui, de honrarias ou coisa assim, né? Que ele chama o pessoal aqui de Tazo, né? Que aparentemente é um negócio que não é muito utilizado normalmente, né?
E assim, algo muito específico, né? Mostrando que é uma nomenclatura talvez antiga, né? De sufixo ali, né? Estranho pra caramba, né? Então esse cara, ele usa umas palavras meio esquisitas, inclusive é mencionado aqui, se eu não me engano, que ele fala de Gozaru, né? Igual o pessoal de Wano ali. E já vou falar sobre isso também, mas o Sanji, se eu não me engano, eu acho esquisito, né? Por que ele fala de Gozaru como se fosse um samurai, né, cara? É um negócio bem esquisito, né? Bom, e aí a gente vê aqui um detalhezinho também aqui, que a Nami tá bolada, né, com o gigante aí. E ela pergunta ali pro Sop, né, se alguém pode ser culpado por um desastre natural, né? O Sop fala que não. E porque ela vai mandar os Zeus, né, atacar ali o cara, né? No caso, obviamente, a culpa é dela, né, já que o Zeus tá com ela. Obviamente a responsabilidade vai ter que cair em quem tá controlando os Zeus por trás, né? Mas achei interessante aqui o Sanji, né, chorando aqui, falando, né, que entende a Nami, né? E que ele não perdoou o gigante ali porque o gigante trocou a roupa da Nami, né? Que é um negócio que eu tava comentando que é muito bizarro, né? Por fora aí da história. Achei bem interessante. E o Sanji também, né? A ficha caiu depois de um tempo aí, né? Caraca, o cara viu a Nami nua, né? Ok. E aí entra aqui, né, a grande sacada desse capítulo aqui, que é quem é esse gigante, né? Que aparentemente ele é um cara ali, né, no passado ele foi um cara que tinha uma armadura, um cachecol, né, tinha um cabelo ali meio de chapinha ali, né, na cara e tal, e ele é um conhecido do Hajirudin, né, e parece que esse personagem é novo, mas na verdade não é, tá, galera? Eu dei uma pesquisada aqui nervosa sobre ele, e eu descobri que na verdade ele já tinha aparecido por aí, só que bem nas entrelinhas, inclusive no anime ele também apareceu, tá, mas vou falar aqui mais da situação dele no mangá, que no caso é o tal do Rodo, né? Você pode chamar ele de Road também, né? Porque Rodo é como os japoneses romantizam o nome dele, né? Mas eu peguei aí, né? Eu fui dar uma olhada em capítulos anteriores, né? E eu acabei achando aqui uma tradução antiga da OPEX, inclusive no mesmo lugar onde está o link aí onde está essa leitura de mangá aqui. Se você voltar lá no capítulo 898, você vai encontrar uma história de capa que conta ali, né, a história da frota Mugiwara, né? E eles estão falando aqui sobre a parte do Hajirudin ali, né? Que, pra quem não lembra, o Hajirudin, ele trabalhava para Bugs Delivery antes dos eventos de Dressrosa, né? E aí depois que ele se torna um membro da frota dos Chapéus de Palha, a grande frota, né, dos Chapéus de Palha, ele acaba saindo da Bugs Delivery e ele sai levando os outros gigantes com ele, né? Era um bando pirata ali, né? Substituindo a equipe do Dory e do Brogue, né? Que nunca mais foram vistos ali e tal, né? E aí acaba rolando que um desses gigantes que estavam ali na Bugs Delivery, né? É o tal do Rodo, né? E é interessante que também não é a primeira vez que ele aparece. Quer dizer, ele aparece aqui, mas ele já tinha sido mencionado antes, né? Por nomes. Que no caso era no capítulo 866. Tem até uma nota, inclusive, aqui nesse capítulo 898, né? Que é sobre que ele já tinha sido mencionado antes, né? Que é no flashback da Big Mom, quando ela tá ali de jejum por causa do Senla, né? Alguns gigantes comentam ali, né? Que eles estão comemorando o solstício lá, se eu não me engano, né? E aí eles comentam ali que o Rodo, se não me engano, acho que ele nasce ali mais ou menos meandro ali naquela época do jejum, né? Ok. E aí, o que acontece, né? Esse cara, ele me lembra muito o Kabagi. Por alguma razão bizarra, ele me lembra aquele cara lá do bando do Bug. Não sei se é o cabelo e cachecol ali. Alguma coisa me lembra, sabe? Alguma coisa me lembra ali esse cara, né? Inclusive esse cachecol parece que é ligado com a... Pode ou não ser ligado com a capa, né? Eu acho que não. Parece que a capa tá por baixo do cachecol, mas enfim, bem curioso. Mas ele me lembra um pouquinho, é bem esquisito. E talvez, né, ele tenha algum lance de samurai mesmo, porque ele tá usando uma katana, né? Ele tem uma espada de fato ali que seria oriental, né? Só que a gente não vê, né, aqui ele como Deus Sol usando essa espadona, né? De lá pra cá alguma coisa aconteceu aí que ele ficou, parece meio antissocial, né, cara? Ele tem uma cara de antissocial mesmo, se você for parar pra ver, né? Ele parece uma pessoa meio fechada, né? Enfim, e se eu não me engano, ele é o navegador dos Piratas Gigantes. Ele é o navegador dos Piratas do Hajirudin, né? Então, assim, ele é um cara até que bastante competente, né? Em algumas funções aqui. Ele parece ser um cara bastante inteligentão, né? Interessante esse cara aí, né? E é esse maluco aí que acabou pegando o chapéu de palha, né? Ou não, na verdade foi meio que sem querer, né? Porque pelo que a gente acaba vendo aqui, né? O corvo dele, né? Que é o tal do Mugen,
ele acaba pegando o Sunny, né? Sendo que, lembrando, o Sunny estava em alto mar, né? E o gigante, né? O navio gigante que estava do lado deles ali, eles estavam indo para Elbaf e não tinha nenhum sinal de Elbaf à vista. Bizarro pra caramba, né? E o Corvo foi lá em alto mar, pegou o Sunny e trouxe pra terra firme. Trouxe ali pra esse tal de Rodo, né? Bizarro. E aí, do nada, ele viu, caraca, velho, é os Mugiwara, né? Então, praticamente, eu acho que ele fazia isso, né? Ele mandava, provavelmente, o Corvo dele pegar navios aleatórios, né? De humanos normais ali em alto mar. E aí, o Corvo trazia, né? Pra Elbaf, essas pessoas, ele trancafiava as pessoas lá naquele viveiro dele, né? Seria mais ou menos essa a ideia. E aí ele até comenta aqui, inclusive, sobre o Hajirudin, né? Que ele fala aqui que o Hajirudin decidiu virar o subordinado, né, do Luffy, né? E ele não aceita isso, né? Porque ele não conheceu o Luffy, né? Se ele conhecesse melhor, talvez desse pra ele desse pra ele aceitar mais de boa, né? Mas ele acha aqui que Hajirudin não tem orgulho. É exatamente o contrário, né? O Hajirudin, por orgulho, se submeteu ao Luffy, né? Porque viu que o Luffy era um cara bolado. Enfim. E aí, também aqui, né? Ele acha legal aqui a Nami, né? Ele acha interessante aqui a Nami. A Nami tava acordando ali, ele joga um gás do sono aqui, né? Ele chega a comentar que tem uma espécie de área de névoa do sono em alto mar. Não ficou muito bem explicado essa história. Talvez alguém questione, né, isso aí no SBS. Mas achei curioso essa parada aí, né? E ele também tem ali uma espécie de gás do sono. Então ele põe as pessoas pra dormir. É basicamente uma abdução, né? Isso aqui é literalmente uma abdução, né? Ele manda o Corvo pegar as embarcações em alto mar. Ele põe a galera pra dormir. E aí ele troca ali a roupa do pessoal e coloca eles lá no viveiro, né? Que bizarro, velho. É um cara meio esquisito, vai. É um cara bastante esquisito. No mínimo, né? No mínimo. Enfim. E aí ele acaba aqui levando um raio dos Zeus, né? A Nami tava preparando ali o Zeus, né? De maneira furtiva, né? E o Zeus fica gigantesco, né? Ele é gigantesco ali. E a Nami acaba usando aqui o Raitei, né? Contra esse cara. Só que assim, não é o Raitei também normal. Igual o Sop lá, que usou uma explosão gigante de semente, né? Que não parece fazer muito sentido. O ataque da Nami também parece ser muito maior que o normal, cara. Lembrando enquanto o tamanho do cara que tá ali, né? Porra, qual foi o tamanho desse raio? Gigantesco. Esse aqui foi um dos maiores raios que a Nami já soltou na obra de One Piece, se não for o maior. Caraca. E também, do nada, né? Tipo, caraca, ela não fazia isso normalmente, né? Caramba. Então tem esse ponto aí também, né? Desde que ela ganhou os Zeus, ela não tinha usado um ataque tão poderoso assim, em questão de tamanho, sabe? De área de acerto. Caraca, ela cobriu um gigante de raio, cara. Ainda sobrou um pouco pros lados ainda. Porra, foi um ataque violento, né? Mas o Deus Sol ali, ele ainda tava de pé, né? Quando a gente vê ali, né? Ele, depois de ser torrado ali pelo raio, ele ainda tá de pé. Então, provavelmente, talvez ele não tenha se machucado o suficiente. Pode ser que ele tenha tancado esse golpe da Nami. Mas foi o suficiente para pelo menos deixar ele paralisado, né? E aí o pessoal consegue finalmente poder sair dali, né? O Luffy termina de usar ali a quarta marcha dele, entre aspas, né? E usa ali o Gomu Gomu no Kongigan, né? Pra poder sair atravessando a parede. E eu queria chamar a atenção dessa parada aí, né? Que o Luffy, ele tá usando o golpe do Gear 4 sem entrar no Gear 4, né? E aí eu fui parar pra pensar, porra, quanto tempo o Luffy tá fazendo essa parada aí de Gear 4 sem estar transformado, né? Curioso isso, né? E aí eu fui dar sem querer, eu ia dar uma pesquisada, mas eu lembrei sem querer. Eu tô fazendo aqui, né? Eu tô com um tempinho livre aí, galera. Eu tô fazendo por fora aqui, tentando terminar o áudio, né? Do especial de One Piece, né? Pra finalizar o arco de Wano. E no final do arco de Wano, isso eu já posso adiantar aqui, quando o Luffy acorda depois de lutar contra o Kaido e tal, né? Ele acaba apagando ali. E aí quando ele acorda, ele começa a comer, né? Pra caramba, ele e o Zoro fazem isso, né? O Luffy, ele pega a comida do pessoal que tá chegando ali, né? Com mais comida. E ele usa como se fosse, acho que o ataque do Python, se eu não me engano, né? Do modo Sneakman. Sem estar transformado também. Só que eu achava que isso era tipo, é só um meme ali que eles estão fazendo porque o cara tá morrendo de fome, né? Mas aparentemente tá aqui, né? Ele realmente pode fazer isso quando ele quiser, né? Ele pode usar movimentos do Gear 4 sem estar transformado agora. No mínimo curioso, né? Então assim, desde o ano ele já estava conseguindo fazer uma parada similar, tá? A isso daqui que você tá vendo. Só que naquela época parecia meio meme, né? Pelo contexto da cena e tal, né? Inclusive o Zoro entra em modo Azura, né? Acho que é assim que chama.
que é o... Que ele fica lá com vários braços e cabeças pra poder comer e beber mais, né? Muito bom. Gênio, melhor uso de poderes aí, né? Enfim. E o interessante também nesse final é que eles não falaram o que tá do lado de fora, né? Porque eles deixaram um mistério aqui, parece que de propósito, com o Sop ali e o Chopper, eu acho, também perguntando, né? Se lá fora era... Eles esperam que lá fora seja Elbaf, né? E eles não mostram aqui o lado de fora. Curioso. Porra, meio que é pra ser Elbaf, né? Não tem como não ser Elbaf. Os caras estão numa prisão pra gigantes, né? O Mugen pegou o navio do Chapéu de Palha e levou até um gigante. Então, assim, tecnicamente é pra eles estarem em Elbaf, né? As coisas parecem tudo apontar pra isso, né? Não tem como ser... Não deveria ser outra coisa, né? Mas sei lá, vai que eles estão, sei lá, numa ilha adjacente, sei lá, num pedaço separado ali. Alguma coisa assim. Tão, mas não tão, né? Tá ali do ladinho. Mas enfim, deve ser Elbaf sim. Põe fé que é Elbaf. Mas ok, comentem aí, né? O que vocês acharam aí dos detalhes desse capítulo aí? Faltou alguma coisa pra complementar? Comentem aí, os comentários são de vocês. Se inscrevam, compartilhem. Taverna do Bacon, link na descrição. Eu vou ficando por aqui, valeu nerds, fui!